Olá pessoal, bem-vindos a mais um conteúdo do Escoliose Brasil. E você sabe qual é o melhor colete para escoliose? Então acompanhe o nosso vídeo até o fim, que você vai ver o que há de mais moderno, tecnológico e baseado nas maiores evidências científicas para que você possa entender qual é o melhor colete para escoliose. Vamos começar por uma ordem cronológica, né? Qual é o colete que ainda se usa, mas que é o mais antigo, tá? Vou apresentar para vocês este colete aqui. Ele é o colete de Milwaukee. O colete de Milwaukee foi inventado, criado em 1945. Uma pausa, um momento de reflexão. O que você tem na sua casa que é de 1945. Eu espero que você tenha um carro antigo, que é a única coisa que tem valor de 1945. Do resto, não tem nada que a gente usa que tem na nossa casa que é de 1945. Você acha, vamos refletir, que não apareceu nada de novo em 80 anos, nada, que ainda tem que usar um colete desse antigo, que vem até o pescoço, que é uma fábrica de bullying. Então, esse colete tem que ser abolido do uso do tratamento da escoliose. Se o seu médico, se o seu fisioterapeuta, se o ortesista indicou esse colete para você, fuja. Pare de usar ele agora. Por quê? Vou te dar vários motivos para isso. O colete, para funcionar, tem que ser utilizado mais de 20, 21, 22, se possível 23 horas por dia. Só tira para fazer exercício, fisioterapia, uma natação, tomar banho, né? Atividade física em geral. Do resto, tem que ficar de colete. Imagina se o seu filho, a sua filha, adolescente, criança, vai querer usar esse colete na escola. Então, a adesão ao tratamento desse colete é muito ruim, o que vai favorecer ao tratamento de errado, ao insucesso. Tá? Esse é o primeiro motivo. Segundo motivo, super desconfortável, né? Alça inteirinho de ferro. Ele é um colete muito ruim de adaptação, né? Pensa que vai ter que usar para dormir, essa menina vai ter que usar o dia todo. Então o conforto dele é muito ruim. Terceiro ponto negativo, ele não faz correções tridimensionais. Quem segura esse colete basicamente são essas alças. Tá? Isso não será capaz de corrigir uma curva, de empurrar uma coluna, ainda mais se essa coluna for mais rígida, mais dura. Tá? Isso é um ponto muito negativo. Um quarto ponto negativo é que esse colete ele retifica a coluna. Tá? Retificar a coluna quer dizer, né, que vai fazer com que aquela cifose, que é algo fisiológico, que é algo comum, piore, tá? E tem estudos que mostram que quanto mais retificado, mais chances esse paciente tem de piorar, de progredir a sua escoliose. E um quinto ponto aí, muito importante, dos malefícios, vamos falar assim. Então nós falamos sobre o desconforto, sobre o uso, sobre as correções tridimensionais, sobre a retificação, seria esse colar cervical. O colar cervical é muito desconfortável. E existe uma teoria, vamos falar assim, nos livros médicos super antigos, que curvaturas altas nós precisamos ter o colar cervical para corrigir. E isso não é verdade. Se a gente consegue, com coletes, que eu vou mostrar daqui a pouquinho, ó, espera aí, coletes que a gente consegue pelo software, pela tecnologia, fazer essas correções mais altas, a gente vai abolir esse colete de 1945, o colete de Milwaukee. Então, se você usa esse colete, se alguém indicou, vamos parar de utilizá-lo, tá? Vamos para o segundo. Qual que é o segundo colete? Colete de Boston. Colete de Boston. O colete de Boston, ele é um colete
de 1970, 72, tá? O que o colete de Boston veio para modernizar? Eu vou contar a história dele, que eu acho que é muito curiosa. Foi uma paciente que tinha uma curva lombar, uma curva mais baixa, e ela falou, mas por que eu tenho que usar esse negócio até o alto, até o pescoço, se a minha curva é lá embaixo? Faz um colete mais curto. E aí foi criado o colete de Boston, lá em 1970 e pouco. O colete de Boston, ele tem uma ótima evidência científica, tá? Nós temos estudos multicêntricos mostrando que esse colete, que a gente chama também de TLSO, né? Uma órtese tóraco-lombosacra, ou seja, vem daqui para baixo, que estudos multicêntricos mostrando que pode sim evitar a progressão em 70% a 75% dos casos, tá? O que acontece de problema no Boston? Ele precisa estar funcionando. Esse estudo que eu estou te falando, que eu estou referenciando, canadense, dos Estados Unidos, lá fora, os técnicos, né, que aqui no Brasil são os ortesistas e protesistas, aqui no Brasil é um curso ainda técnico. Lá eles é um curso profissional, é uma universidade, é um curso superior. Então, não sei exatamente se a gente pode entender que o mesmo colete que é feito nos Estados Unidos é feito no Brasil, tá? Como que eu sei se o colete de Boston está funcionando ou não? Ou qualquer colete, tá? Não precisa ser só o de Boston. Eu preciso ter uma radiografia sem colete, uma radiografia usando colete, e essa curva tem que estar menor, tem que estar corrigindo essa curvatura em no mínimo 30%, tá? No mínimo 30% para esse colete ser aceitável. Claro que tem algumas variáveis, tá? Uma curva muito grande, uma criança, um adolescente já mais velho, né? Já no final do Risser, no final do crescimento, uma curva muito rígida, tudo isso pode dificultar, mas a gente espera ter pelo menos 30% de correção. Quais seriam as desvantagens do colete de Boston? Ele é um colete reto, ó. Ele é um colete reto. Ele é um colete que não vai ajudar nas torções da coluna, tá? E também ele acaba retificando mais a cifose, tá? Então também seria um ponto de negativo, tá? O colete, para ele ter as correções adequadas, a gente precisa ter 3 pontos. Existe uma regra dos 3 points para qualquer colete, tá? Então, para curvas mais baixas, o Boston é bem legal. Por exemplo, uma pressão, uma segunda pressão e uma terceira pressão, tá? Então, seria legal. Mas para as curvas torácicas mais altas, a gente não teria essa última pressão, tá? Então, vocês vão ver agora, eu vou mostrar os coletes que nós temos com exclusividade no Escoliose Brasil, né? Os nossos coletes S4D, tá? E a ideia do S4D, sim, é usar as mesmas evidências científicas do Boston. O Boston já está aceito, tá? A gente vai, cada vez mais vão vir as evidências científicas desses coletes tridimensionais, né? O nosso S4D. Mas o que a gente tem que pensar é que esses coletes são uma melhoria do Boston. Então o Boston já funciona, já está estabelecido na literatura. O S4D, os coletes 3D, eles vieram para ajudar ainda mais. Por que ajuda ainda mais? Porque o processo de confecção e tecnologia nos ajuda, tá? Nós escaneamos o corpo do paciente para tomar essa medida do corpo. Antigamente, nos outros coletes, você ingessa a pessoa. Então você faz isso com gesso e faz manualmente os pontos de pressão. No S4D não, nós mandamos o scanner do paciente para um software, colocamos a radiografia junto e vamos desenhando o colete nos pontos de pressão que nós gostaríamos, que nós entendemos ser o melhor, tá? Então, os coletes S4D, você pode ver que ele é todo torcido, ó. É um colete que ele vai tendo torções, que é para fazer o contrário daquela gibosidade. Se o paciente está mais torcido para um lado, nós vamos fazer isso para o outro lado,
tá? Então, você pode ver que ele mantém as curvaturas fisiológicas e que ele vai ter aqueles pontos de pressões para curvaturas mais altas. Então, olha só, um ponto de pressão aqui, um outro ponto de pressão aqui e um terceiro ponto de pressão mais alto para segurar as curvaturas mais altas. Então, aquela regra de curvas acima de T8, precisamos do Milwaukee, não precisamos mais. Hoje, com esses coletes, com essas novas tecnologias, nós conseguimos sim ter as correções. Então, só para recapitular, a tecnologia veio para ajudar, veio para potencializar aqueles efeitos que o Boston já tem. Nesse estudo falam que pode evitar a progressão em perto de 75% dos casos, é muito bom. Lembrando que tem que usar o colete em curvas acima de 20 horas, 21, 22, 23 horas, e também ele é indicado somente durante a fase de crescimento. Então a indicação do colete é de 20, 25 graus até 50 graus durante a fase de crescimento. Tá? Então, se a gente pode utilizar a tecnologia a nosso favor, maravilha, é isso que nós vamos fazer. É muito importante também que a gente entenda que o colete é algo passivo, ele é fixo, né? ele é rígido e ele vai precisar ser mudado no decorrer do tratamento, ou seja, a cada um ano mais ou menos, ou um estirão muito grande, 5 centímetros, 5 quilos, precisa sim mudar o colete. O colete precisa ser trocado, tá? Então, é muito importante que isso aconteça. E também é bem importante que não esqueça que a fisioterapia de exercícios específicos precisa estar junto, potencializando a ação desse tratamento, tá bom? Se você gostou deste conteúdo e conseguiu entender a diferença entre os coletes, o que a tecnologia pode nos auxiliar no tratamento, e nós vamos mudar, né, a evolução dos tratamentos de 1945, 1970 para esses mais atuais de 2020, 2021 aí que nós estamos trazendo no Escoliose Brasil com o nosso colete S4D. Dá um like aqui pra gente. É muito importante você encaminhar esse vídeo para pessoas que utilizam colete ou pessoas que indicam o colete, para que nós possamos aí propagar uma informação de qualidade, sempre baseado nas evidências científicas. E o que é mais importante, se a gente tem um colete mais eficaz na hora certa de tratamento, nós vamos evitar aí muito o número de cirurgias no Brasil. Então, ativa o seu sininho aqui para você continuar recebendo essas informações e até a próxima.